Alô, minha gente! Chega mais que está começando Mulher com a Palavra, ano 5, versão 2021, super turbinadas, hein? Recebemos hoje presencialmente Monique Evelyn, Preta Rara, e virtualmente de casa, Margareth Menezes. Em tempos pandêmicos, essa é a nossa configuração. E você fique à vontade para participar, para dizer o que você está achando, para dar sua opinião através das redes sociais com a hashtag Mulher com a Palavra. Nosso tema é Afrofuturos, cultura e empreendedorismo. Vamos pensar a representatividade negra em todos os espaços, com múltiplas estéticas e ideias inovadoras. E isso tem tudo a ver com elas, pretas, artistas, empresárias, à frente de iniciativas para um futuro melhor e diverso. Olha que beleza. Com mais de 34 anos de carreira artística, Margareth Menezes reverencia a música de raiz africana. É criadora do movimento Afropop brasileiro. Em 2004, lançou a Fábrica Cultural, uma organização social que tem o objetivo de fortalecer, com cultura e educação, as pessoas e a economia da Península de Tapajipe, aqui em Salvador. Que bom te ver aqui, Maga! Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rita. Salve você, a Preta Rara, a Monique e a toda a galera desse programa maravilhoso, viu? Mulher com a Palavra. Massa! A voz dessa cidade, viu? É dela. Ela é soteropolitana e leva o nome da cidade onde quer que vá. Monique Evelyn é empresária, jornalista, ativista social e mais um bocado de coisa. Em 2017, entrou para a lista das pessoas jovens mais promissoras com menos de 30 anos de idade, feita pela Forbes Brasil. Os projetos que participa sempre envolvem, tecnologia, comunicação, educação e cultura. Ela só tem 26 anos. A convidada mais jovem do Mulher com a Palavra até hoje. Obrigada pela presença, Monique Evelyn. Obrigada pelo convite. E fiquei feliz de saber que eu sou a mais jovem. Significa que vamos passar aqui os bastões da vida. Ah, sim. O nome artístico de Joyce Fernandes vem da infância, quando a mãe dela a chamava de Rara, Rarinha. Hoje, Preta Rara é rapper, professora de história, escritora, modelo, poeta. Seu livro Eu, Empregada Doméstica, reúne relatos de dezenas de mulheres, inclusive dela própria, sobre a experiência de ser essa profissional no nosso país. Natural de Santos, em São Paulo, mudou agora, há pouco, para Salvador, aqui para a capital baiana, e hoje está aqui com a gente, Dona Preta Rara, já vai receber título de cidadã soteropolitana em breve. Olha, tô querendo, hein? Bom, tô muito feliz de estar aqui, com mulheres pretas tão potentes, no qual eu me inspiro todos os dias. Vocês todas estão morando em Salvador, Maga também, que está em casa, Sim, Jardim Maravilhoso. moro. Mas vocês todas estão aqui pensando e atuando nesse afrofuturo que une cultura e empreendedorismo. E eu queria saber qual a importância desse território, dessa cidade, de estar em Salvador para que isso aconteça. Vou começar com Margareth Menezes, tá? Por favor. Olha, Salvador é a capital da música e esse título não vem assim apenas por uma articulação, não. É pela história da cidade, é pela história da música no Brasil, A primeira escola de música do Brasil foi aqui, E daí tantas outras coisas, O baiano, um cantor baiano foi o primeiro a gravar, botar uma voz num registro musical, que foi um samba, chamado Pelo Telefone. Enfim, muitas coisas e outras mais, que vieram das influências todas, A terra de Dorival Caymmi, João Gilberto, enfim, eu acho que a Bahia tem esse lugar. E, por outro lado também, falando em questão do futuro, o homem cosmopolita é orixá, O Jerônimo já disse isso aí, Então, essa essência cosmopolita nós temos aqui, devido a tantos povos da África diferentes que vieram para cá e que aqui se fundiram tantos conceitos com o povo que já daqui, o povo nativos daqui, os povos indígenas e as influências europeias, então, de vários países.
Então, realmente, essa cidade, ela tem uma confluência de situações, de influências que, para o futuro, né, a gente está sempre, a possibilidade da gente estar sempre na frente é muito especial. Isso é um acontecimento, né? A nossa cidade pontua o começo de vários movimentos em relação à expressão de arte e cultura, especialmente afro-brasileira. Exatamente, Maga. E aí, falando com Preta Rara, recém-chegada, como residente, né? Ela que tem no trabalho também muito de Salvador, muito da Bahia, no trabalho artístico de Preta, a gente percebe isso. O que você sente, né? Sankofa diz, né, um arquétipo africano, diz que a gente precisa mesmo olhar para o passado, ter essas ligações com a ancestralidade para a gente poder avançar. Você já está com os 2 pés no futuro todo o tempo. O que você veio buscar aqui, Preta Rara? Olha, esse lugar é um lugar de afeto, né? Eu sinto que quando as pessoas perguntam, pessoas que eu não conheço, perguntam, oi, tudo bem? Elas realmente estão interessadas em saber se está tudo bem. Então, sei lá, foi uma busca minha de me ver também nessa cidade, de me ver perante as pessoas, né? Essa questão, assim, de pessoas que eu não conheço e me tratar de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, no começo da pandemia, eu fiquei quase 6 meses lá em Lauro de Freitas, né? No condomínio lá do meu namorado. E lá as pessoas sabiam quem eu era, mas não por Preta Rara. Ah, paulista. A paulista do cabelo roxo, sabe? De querer perguntar as coisas. Então, realmente, isso que me aproximou, assim. Gosto muito da minha cidade, onde eu nasci. Fiz vários contatos. Tive uma vivência muito importante em São Paulo. Foi importante, sim. Mas estar no lugar onde é o lugar onde tem mais pessoas pretas, acho que é isso que me aproxima da Bahia também, sabe? E de ver com que a verdade que eu consigo ver nas pessoas e sentir. Então, realmente, baiano é aquele que vai lá e fala e pergunta. Tem gente que fala, né? Eu vejo alguns paulistanos e paulistas falando, mas baiano é muito atrevido. Baiano é muito curioso, quer saber da vida. Não, gente, isso é afeto, isso é cuidado, que é algo que eu não consigo vivenciar em São Paulo, pelo fato, de repente, de ser uma grande metrópole, onde as pessoas estão a todo momento correndo, ninguém se olha, saca? Quantos bons dias eu dei e não recebi? Eu morei 3 anos num condomínio que eu não conheço ninguém, a não ser as pessoas que trabalhavam lá. E agora tem 1 mês que eu estou morando lá na Boca do Rio, já conheço todo mundo, entendeu? Tipo, já posso bater pedindo açúcar e sei que vou ser bem recebida. Então, acho que é esse lugar que eu procurava, assim, do afeto, que me afeta e que eu saio afetada e continuo afetada com toda essa ancestralidade e o afeto mesmo. O cuidado, né? Eu acho que é isso. É o lugar que se tem cuidado com as pessoas, saca? Que massa. Afeto é ponte, né, Monique Evelyn? Afeto faz essa construção para o futuro. Consegue unir isso que a gente está falando aqui. Me conte. E você? Eu fiquei até emocionada ouvindo isso, porque eu estou na campanha de recomeçar em Salvador. Todas as pessoas deveriam ter essa possibilidade de recomeço, sabe? E também tive minha temporada em São Paulo. Tá tudo bem, Rita, continue, tá bom? Mas não é porque eu não gosto da cidade de São Paulo. Eu sempre tive isso de como é que eu retorno para casa, mas com a grandiosidade que a cidade merece também. Eu não queria voltar por voltar apenas. Como é que eu venho de bonde? E que bom que essa campanha está dando certo, porque não é só Preta Rara não, viu? Já tem umas 50 pessoas que me mandam mensagem e não está chegando em Salvador. Mas tem uma coisa de... Eu trabalho com tecnologia e tudo mais, e as pessoas esquecem que tecnologias não são apenas as digitais, né? Internet, esse negócio. Salvador tem tecnologias ancestrais, tecnologias sociais e digitais, porque a gente consegue acompanhar o tempo. É isso. Está tudo aqui. Quando a gente fala de futuro, eu consigo olhar no retrovisor e saber o que eu estou fazendo, Margareth já fazia muito tempo. E hoje as pessoas estão, espero, ouvindo com mais atenção, porque estamos chegando de bonde e as tecnologias digitais possibilitam que a gente ressoe tudo isso. Então, esse retorno foi muito de ser uma grandiosidade que Salvador merece e no tempo que eu acredito que está sendo interessante também para mim, porque eu preciso estar bem, né, gente? Claro. Cada um aqui precisa estar bem para que aconteça coletivamente. Então, estou ótima.
Que delícia, minha gente! O que a gente chama hoje de empreendedorismo, a periferia sempre chamou de sobrevivência. Essa é uma frase sua muito importante, né? Como incorporar ao discurso o fato de que nem todos começam com as mesmas oportunidades? Me conte. Olha, essa frase tem um tempo, mas infelizmente ainda é realidade, né? Em momento pandêmico, parece que a gente voltou, assim, umas casas. E eu sempre brigo, assim, com as pessoas nesse universo do empreendedorismo, porque a gente sabe, tem gente que faz seu corre, e tem gente que vai estar no palco dos eventos da vida falando como ganhar dinheiro e não sabe pagar, não consegue pagar o seu aluguel. E isso a gente precisa avançar, inclusive. Eu não aguento mais fazer vaquinha, Rita. Sabe? Sei, Para os direitos básicos. sei. Então, quando a gente acessa os direitos básicos de moradia e educação, a gente é intitulada com uma coisa que eu já incorporei na minha vida. Preta Patrícia. Eu já uso até o filtro na rede social. Eu também. Eu super Somos. uso. Tem gente que não Não é o entende. emoji, a figurinha. Tem gente que não entende, viu, mesmo. Maga? Tem gente que acha que a gente assumiu mesmo essa personalidade preta pra Patrícia. Não consegue entender que é ironia. Até parece que a gente não tem, como é que eu posso dizer assim, que é uma coisa do outro mundo, você ter uma qualidade de vida, você dispor de uma ascensão social e curtir as coisas que estão ali dentro do seu padrão, né? Quer dizer que nós não merecemos isso? Então, eu curto isso com muita tranquilidade. Não tenho satisfação nesse lugar de dar a ninguém, porque o nosso dinheiro a gente ganha honestamente e pode também viver de acordo com aquilo que acha necessário para si, né? Realmente é ridículo essas coisas. Não, e isso que a Essas gente acabou de falar é acusações. construção de um outro imaginário para sair desse lugar de sobrevivência o tempo todo. Eu nasci no Nordeste de Amaralina, em Salvador, então eu sou Nordeste 2 vezes, né? Salvador e o bairro, sabe? E se eu não tenho uma referência, Lisiane Lemos fala uma coisa que a gente só consegue se movimentar quando a gente consegue ver. Eu te vi e fui profissão repórter, sabe? Eu tinha Rita Batista em Salvador desde sempre. Então, quando eu olho para outras possibilidades de imaginário, a gente muda, inclusive, a narrativa para continuar se movimentando. E sim, eu não tive dinheiro no início. Agora que eu tenho, eu aposto em quem? Para não precisar ter que começar do jeito que a gente começou, sabe? Às vezes é acelerar alguns imaginários para a gente estar tudo bem. Preto e dinheiro não são palavras rivais, mas talvez é só normalizar algumas coisas e tá tudo bem a gente ter dinheiro e sair do lugar da sobrevivência para um lugar da existência. Eu só quero existir, independente da área que eu segui. Maga, além do seu trabalho como cantora, você criou a Fábrica Cultural e o Mercado Iaô. Cantora, compositora, viu, minha gente? 2 iniciativas que têm o propósito de estimular negócios da economia criativa. Por que você decidiu empreender nesses segmentos? Olha, foi de uma maneira natural, né? Na verdade, a gente não pensou nem na questão não tínhamos essa visão de empreendedorismo, né? Era mais uma ação de um retorno para a comunidade, um retorno para minha cidade, para o meu estado, para esse povo, né, que me mantém, né? Porque, na verdade, o artista vive do povo, né? Eu venho de lá da Península também, ali da Boa Viagem, Itapajipe, Boa Viagem, Alagados, Ribeiro, os lugares que minha família já morou lá na Cidade Baixa. E a gente tinha consciência também do potencial cultural. Aquele lugar ali, a península toda, ela guarda o nascimento de muitas ações que identificam o nosso povo soteropolitano, né? Então, Jaqueline Azevedo já trabalhava comigo e apostava também muito nessa questão social. Foi muito importante ver o trabalho de Brau ali no Candial, né, o começo daquilo. A Fundação Casa Grande também, que eu visitei lá no Ceará. E como era bonito, como era bom, né? A gente não tinha ideia do tamanho da responsabilidade, né? Só foi pegando isso. A ONG não é fácil, cara. Olha, os primeiros anos foi se vira nos 30 daquele. Mas hoje tem 16 anos, já vários projetos, trabalhando com reciclagem, especialmente coisas feitas para os jovens, né? Para mim, assim, porque eu, quando tive o grupo de teatro na escola, aquela oportunidade que foi um projeto social, somou demais para a minha vida. Então, nossa visão era essa, retornar para dar uma resposta, né? Para aquilo que foi tão valioso para mim. E, mais para frente,
também trouxemos o projeto Mercado IAO, que foi um projeto que foi criado para a gente ocupar nosso espaço físico, né, que é um espaço grande, e pensando também em qualificar a produção e chamar a atenção também para aquela coisa linda do povo da Península, estabelecer contatos com outras pessoas também de fora, e virou um acontecimento, né? Não só na Península, mas como na cidade. É emocionante ver a resposta das pessoas. Daí se criou a rede IAO de artesãos. E aí a Fábrica Cultural hoje faz a gestão da nova marca do artesanato da Bahia. Nós entramos numa concorrência, ganhamos essa concorrência, estamos reposicionando, requalificando, junto com a CETRI. Enfim, né? Não é fácil, mas a gente, com muita luta, contando com a equipe também muito interessante, mulheres fantásticas que trabalham com a gente. Então, tudo isso, Rita, veio de um pensamento de querer também oportunizar para outras pessoas coisas que eu já vivi. Exatamente. E que pensamento bom, que bom que você teve essa ideia e você conseguiu, né, juntar próximo a você gente também que estava com essa vontade de fazer. Minha gente, porque quando a gente fala, vocês que não conhecem ainda, tratem de conhecer a Fábrica Cultural e o Mercado IAO. Quando ela diz que é um acontecimento real. Boa parte das pessoas, a cidade de Salvador é dividida em cidade alta e cidade baixa. Boa parte das pessoas da cidade alta só iam para a cidade baixa aos finais de semana por conta do bairro maravilhoso, né, da Ribeira, dos restaurantes incríveis, de uma sorveteria famosa, mas não conheciam as entranhas de lá, da Península Itapajipana. Margareth conseguiu fazer esse movimento, né, de levar as pessoas para lá com shows incríveis. E não só falando da música, mas também tudo isso que ela está dizendo agora do pessoal do artesanato, da culinária, né? As meninas estão aqui concordando porque as duas conhecem o projeto, quando a gente podia aglomerar ordeiramente, né? Mas a gente aglomerava lá no espaço do Mercado IAO, na Fábrica Cultural, porque é um espaço incrível e que tem exatamente esse marco, né, de fazer com que a cidade se encontre na Península Itapajipana, fazer com que a cidade se encontre na Cidade Baixa e se reconheça. Isso é importante. Preta tá aqui e tem uma coisa que ela sempre faz muito, né? Que é essa da identificação, do papo reto nas redes sociais, onde ela quer que esteja, onde ela está, enfim, nas mais variadas palestras, nos mais variados ambientes. E agora, que ela já faz pouca coisa, ela está fazendo uma live nas redes sociais. Semanalmente. Essa live é exclusiva para os classificados. E são sempre, né, privilegiados, empreendedores e empreendedoras negras. E eu acho isso fantástico, porque os artistas, Maga tem a Fábrica Cultural e o Mercado IAO, Preta tem os classificados, e tem tantos outros artistas com tanta visibilidade, que se emprestar um pouquinho, né, do tempo, eu acho que não vai fazer falta na vida, né? As marcas vão entender, né? Os compromissos ali comerciais vão entender, porque tem gente que precisa disso. E se a ideia é um puxando o outro ou a outra, vamos fazer, né, Preta? De fato, né? Não só a hashtag na internet e tudo mais. Bom, essa ideia do Rara Classificados foi porque estava em casa, né? Momento de pandemia, e recebendo muitas mensagens que dilaceravam assim, meu coração, sabe? Marcas que eu consumo. Porque assim, as pessoas veem também a gente recebendo mimos, né? E acham que a gente não compra das pessoas, né? Eu falo, gente, se eu estou ganhando dinheiro, eu estou comprando de pessoas pretas em tudo. Eu adquiro produtos e serviços, sempre fiz essa pesquisa. Isso já com a minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família, pra gente é natural, né? Fazer o dinheiro girar entre nós. E aí eu recebi várias mensagens nas redes, sabe? De marcas que eu comprava falando, Preta, vou fechar. Vou fechar porque não tem como. Já estou pagando o salário da minha funcionária porque ela tem filho e tem aluguel. E aí vou fechar e outro vou fechar recebendo foto de geladeira vazia. Tá ligado? Tipo, e aí eu falei, eu preciso fazer algo. Não tenho condições financeiras de arcar, queria muito ter um capital para poder investir em todas as marcas. Imagina como que deve ser a cabeça da Monique, né? Como que ela consegue separar isso? Eu não consigo.
né? Mas, tipo, minha vontade era, caracas, vou ajudar todo mundo. E aí eu tive essa ideia de fazer o Rara Classificados. Pensando que, meu perfil não é um dos maiores. Mesmo eu sabendo que eu tenho um trabalho qualificado, sabendo que eu estou desde 2013 nas redes sociais, abordando, falando. Isso na rede social Lilás, né? Porque na outra que não existe mais, já estava há muito tempo lá falando as coisas que eu sinto, que eu vejo, né? E aí eu falei, não é um dos perfis maiores, mas as pessoas que estão ali, elas confiam no que eu falo. Elas acreditam na verdade que eu trago ali. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu briguei com alguém, todo mundo vai ficar sabendo. Tá tudo ali, entendeu? Minha maior terapia. E aí, o que eu pensei? Por que não abrir esse espaço para os afroempreendedores? E aí tá rolando de uma forma tão bonita, assim, sabe? Toda terça-feira, das 20 às 22, eu convido as pessoas que entram mesmo nos comentários falando, olha, eu tenho um serviço, olha, eu tenho um produto. E aí elas entram ao vivo, mostra ali na hora. E aí eu falo para as pessoas comentar no perfil, seguir o perfil também dessas pessoas para poder aumentar no engajamento. E aí a devolutiva é receber mensagem de, nossa, comprei o colar da fulana, adquiri o produto, comecei a fazer terapia com aquela moça que veio aqui falar. Então, estou muito feliz que é o que eu consigo fazer ali, né? E ver que as pessoas estão conseguindo vender e tal. E isso também tem estimulado outros criadores de conteúdo também terem ideias semelhantes para poder fazer. Porque, gente, não dá mais para ficar só, sabe, só escrevendo Ubuntu, saber o que significa, né? Tipo, coloque em camiseta, coloque em hashtag, mas e aí, cadê? O momento que você pode interferir na vida das pessoas, né? Eu acredito isso, que todos nós têm o poder de interferir. E eu acredito que a influência se dá através disso. Influência social, para mim, não é só quem tem milhões de seguidores, né? Hoje eu entendo quando a minha irmã queria se vestir igual a mim, né? Tipo, o que era isso? Não, porque ela via que ela era influenciada por mim. Então, é isso, pegar pelo pouco que você tem ali para fazer para o outro, saca? Porque também a gente entra nesse conflito, né? Entrando aqui rapidinho nessa questão que a Monique trouxe de Preta Patrícia, né? Muitas das vezes eu me culpei de ter condições, saca? Tipo, de tudo que eu passei na vida e agora eu tenho uma condição de comer carne todos os dias, se eu quiser comer. Eu tenho condição de levar minha mãe para ficar no Hotel Fazenda, se ela quiser. E aí você fica se culpando, porque isso só acontece com o povo preto, sabe? Quando a gente consegue ter algo, aí as pessoas apontam o dedo. Eu ainda estou morando de aluguel. Eu aluguei um apartamento que na carta lá aqui em Salvador vem Praia da Armação, mas me explicaram o processo de gentrificação que ocorreu ali no bairro. E hoje eu ressignifico falando que eu moro na Boca do Rio. Mas quando eu fiz stories apresentando partes da minha casa, as pessoas falando que eu não deveria morar ali. Mas como que você veio para Salvador para conhecer a realidade da Bahia morando ali? Não era aí que você tinha que morar. Tinha que morar na comunidade. Por quê? Porque as pessoas romantizam, né? Eu amo a comunidade, eu amo a periferia de lá que eu saí. Eu amo esse lugar. A questão é, a periferia não ter acessos iguais. É desse lugar que eu falo, saca? De não ter acesso, porque ninguém gosta de morar num lugar onde você não tem saneamento básico. Ninguém gosta de morar num lugar onde você não tem segurança pública. A segurança não é para você, saca? Então é esse lugar que eu me encontro, de vir aqui na Bahia, de ressignificar várias paradas. E do Rara Classificados é isso, é um espaço onde os afroempreendedores podem lá divulgar de graça. As marcas que trabalham comigo, elas entendem e tem que entender, porque senão aí também... próximo, né? Exatamente. Que a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? E aí é por isso que Preta Rara tem uma inúmera de coisas, porque o meu maior medo é voltar a ser empregada doméstica nesse país, saca? Que não é uma profissão como qualquer outra. Então, tipo, eu me orgulho muito da trajetória que eu tenho, que eu percorri, mas se fosse para escolher, eu escolheria só uma ou duas profissões no qual eu tenho. Mas por conta da sobrevivência que a gente faz tudo isso, assim. Exatamente. E faz feliz, faz... aí, dando close, entendeu? A gente tem que fazer um intervalo, minha gente. Mas você já vai para o intervalo pensando, né? Justiça social a gente faz dentro de casa. A gente começa a fazer dentro de casa. É importante isso. A gente já falou nesse bloco de afeto, de empreendedorismo, de movimento. E se você quer fazer, faça. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
De volta com o nosso Mulher com a Palavra, ano 5. Hoje o nosso tema é Afrofuturos. Preta Rara, Monique Evelyn, Margareth Menezes. Ô Maga, você diz que é a grande investidora da sua própria carreira e a gente que te acompanha sabe exatamente disso. E aí, eu sou uma pessoa próspera e abundante, assim como você, né? A gente percebe o sucesso não só pela questão financeira, pelo dinheiro, mas é o bem-estar. Porque só existem 2 estados, minha gente. É bem-estar e mal-estar, certo? Então, ponto pacífico. E aí, tem uma coisa que me incomoda muito, e eu garanto que a Preta e a Monique também, e a boa parte dessa audiência, que a gente não entende, não é nem que não veja, mas não entende porque as grandes marcas, e Monique Evelyn está aqui, que é uma mulher que lida com grandes marcas todo o tempo, não investiram tanto em você. Agora está todo mundo correndo atrás do prejuízo. Mas antes, estou falando antes, lá antes, sabe, no início. Enquanto a gente tinha um movimento que se dizia equânime, democrático, e aquele blá 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 todo que você sabe muito melhor do que eu, e que tinha um aporte de grana, de dinheiro mesmo, em alguns nomes e vozes, mas não tinha em você. Me conta. Olha, isso aí é reflexo da realidade do nosso país social, né? Que é uma descoberta chamada racismo estrutural, né? Se descobriram de uma hora para outra, entendeu? Então, assim, isso está na história da nossa sociedade, que há muito pratica, né? A discriminação em relação a esse, para onde direcionar o patrocínio, né? E aqui na nossa terra, principalmente no movimento dessa musical da minha geração, chegou um momento que todo mundo ficou muito dependente por exemplo, da questão do nosso carnaval, né? Os grandes blocos, os empresários que criaram esse movimento desses grandes blocos, donos de banda, donos de trio, tinha uma direção, né, nessa compreensão da música comercial, né? E era justamente naquele visual, né, daquilo que agregava na ideia dele pessoas que tinham dinheiro para pagar, né? E com o racismo estrutural nisso muito pujante. Agora, por outro lado também, eu tenho um destaque nessa questão de ter uma música, de ter uma representatividade, porque eu também não quis obedecer a um determinado tipo de padrão musical que eu acho que não me cabia, porque assim, eu acho que a gente tem que ter assim, um pouco de consciência do que está representando. Uhum. Então, eu sou uma artista afro-urbana, sempre demonstrei isso no meu trabalho, na minha carreira. Em 92, você chegar com uma coisa chamada Movimento Afropop Brasileiro, ou Afropop, onde todo mundo queria botar todo mundo da Bahia no pacote de axé music, Isso. que só dava retorno financeiro a alguns, porque eu quis também defender a nossa produção, a originalidade da nossa produção. Sim. Por que o Afropop não pode? Onde é que está o legado dos blocos afro? Onde é que está o legado dos cantores negros? Onde está esse pedaço? Então, aí nós tivemos algumas outras ideias, criamos o movimento Afropop. Antes, criamos o resgate da alegoria, da fantasia com blocos mascarados. Eu tive meu próprio escritório, sempre. Em 2005, eu fiz meu próprio selo. Eu fiquei sem gravador um tempo, aí fundamos o selo, foi aí que chegou com a Dandalunda e tal. Então, assim, minha história é uma história de movimento, E realmente era muito difícil a gente conseguir um patrocínio. Até hoje é assim, né? Então, existe hoje uma mudança. Eu fico feliz de ver a Monique, fico feliz de ver a Preta, né? Você vê a juventude com uma cabeça empresarial. Outro dia o Altair Veloso estava falando para mim, que lindo que a gente está vendo. Muitos jovens negros com uma inteligência, uma capacidade lá na frente, entendendo dessa estrutura tecnológica e botando as coisas para acontecer. Com dificuldade, mas já estamos em outro patamar também. Então isso eu acho muito bacana ouvir essa maturidade por parte desses jovens que estão aí, sabe? E a gente está conectado com eles. Chamei gente nova também para trabalhar comigo,
A galera que entende rede social, que para mim realmente é uma coisa ainda, né? Estou estudando, mas eu aposto nisso. E Sim. também não gosto muito daquela queixa que a gente já sabe. Vamos atropelar esse negócio, vamos mudar esse jogo. É nisso que eu acredito. Mas você tá gostando mais de rede social, né? Eu tenho visto umas coisas É, assim. menina, agora já tô Aí, mais sacando. eu tô gostando também. Porque. Ficou mais profissional, né? Era muito Sim, besta. não, e dizendo umas coisas, assim, mostrando um pouquinho também. Foi pra Chapada Diamantina, porque a gente não sabia nada. Enquanto o povo ficava stalkeando a rede social de Monique Evelyn, de Preta Rara e a minha, pra ver o que a gente tava fazendo, a gente não sabia nada da vida de Margareth Menezes. Aí agora ela Não, posta cara, de sabe o vez que em acontece? É o quando. seguinte, Ah, é porque assim, a gente tem que ter uma certa reserva. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto do mistério, entendeu? Então, na hora que você tem alguma coisa para dizer, você bota a cara na tela. Se você não tiver nada para dizer, fica ali na sua e tal, entendeu? Dando algumas opiniões, mas eu não sou de estar em tudo. Tudo que acontece tem que dar uma opinião. Deixa os outros falar também. Deixa as outras pessoas aparecerem também, botar a cara na tela também. Isso é importante. Não pode a gente só querendo ficar capitaneando as coisas. Então, mas eu tô exatamente. de olho, assim, tô ligada. E tô gostando de ver aí o movimento. Tô feliz de ver essa juventude demais, sabia? Que Os bom. cabelos, a galera. Mas eu sempre, sabe, acreditei nisso. A gente é presente, sabe? Tirar essa questão de conceito afro, ou, sabe? Como se fosse. A ancestralidade é importante, mas a gente sempre é presente. A gente está fazendo essa máquina funcionar, né? Com a nossa afro-urbanicidade, sim. Que massa, Margarete. Agora, Preta, você teve uma experiência como empregada doméstica, né? E hoje, seu trabalho está próximo ao empreendedor cultural. Como é que você vê, né, esse mercado de trabalho? A gente estava falando no outro bloco sobre como as mulheres, especialmente as mulheres negras, sofrem, né, nesse ramo e nessa categoria. Infelizmente, toda hora a gente tem dados do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, como vivem as mulheres, né, nessa condição dos trabalhos de servir no Brasil. E como em muitos casos, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, incluindo as capitais, mulheres são resgatadas agora, né, no momento de pandemia, de situações análogas à escravidão, vivendo em cárcere, ou sendo, como capitania hereditária, lembra? Ou sendo transferida dentro da família, da avó para a mãe, para os filhos, como se fosse uma coisa, né? Enfim, um objeto. Sim, esse lugar de sempre de servir, né? De colocar as mulheres, principalmente as mulheres pretas, né? Porque quando a gente fala de trabalho doméstico, são 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. E é, sim, uma profissão hereditária ainda no Brasil, né? Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe também foi e eu também fui. As pessoas ainda insistem em dizer que é uma profissão como qualquer outra. Só que eu, com os meus 18 anos, mentira, 36 já. Eu, com os meus 36 anos, nunca vi ninguém, nunca ouvi sequer alguém que invista na educação do seu filho para que ele possa crescer e limpar tudo e deixar tudo bonitinho e organizado, né? Então, eu venho falando sobre isso já há um tempo e se tratando da minha vida, onde várias trabalhadoras domésticas se identificam e tal, eu trazendo uma nova narrativa também do que é possível e de que eu não estou chegando sozinha e nem quero estar sozinha, saca? É muito doloroso. Todas nós já tivemos em algum momento de se ver sozinha, de estar alcançando coisas e falar, caramba, que da hora, né? Nossa, acabei de fechar com uma marca, um cachê que eu nunca ganhei na vida. Mas e cadê as outras, né? Como que tá? Então, é esse momento também de conflitos que a gente fica, que aí a gente tem que tomar muito cuidado, e que bom que existe terapia. Infelizmente, ainda é um campo de privilégio no país, né? Mas que bom que eu tive acesso e condições de fazer terapia para não deixar o monstro do impostor entrar na sua vida, né? O monstro de que aquilo não é para você, de que você não pode. O que me faz companhia além da música é sempre esses espíritos assim em volta, sabe? Da autossabotagem. Porque, tipo, no momento de pandemia, onde várias pessoas não estão tendo condições de se alimentar, cara. Segurança alimentar, saca? E aí você conseguir conquistar coisas, né?
eu consegui me mudar de São Paulo para cá nesse momento. Então, é toda essa movimentação, no qual eu converso com outras mulheres pretas também, que conseguiram várias coisas e estão aí, como a Rita Carreira, uma modelo fodástica, que está aí fazendo dela também. E aí é sempre se policiando para não ir pelo caminho de que eu não sou merecedora, saca? Sim, entendo perfeitamente. Porque é isso. Acho que você também, você que está assistindo também, né? Olha, um dos mantras, né? Falar aqui em mantra, em acabar com essas crenças, né? Em terapia, em tudo isso. Monique Evelyn diz assim, ó, sonhar, imaginar e criar. Você, Monique, tem criado muitas coisas. Tem um negócio que ela não vai dizer, ela já disse que não vai dizer, né? Tem um negócio de um ecossistema para que pessoas negras também possam fazer o mesmo. Na sua opinião, a população negra tem conseguido sonhar e criar? Não, sabe? É. Tem uma coisa que eu jurava que em 2019 seria uma virada de chave. Porque a mídia começou a notar e eu falava, gente, ninguém paga boletos com visibilidade, com amor e propósito. Aí veio a pandemia no ano seguinte. E aí todo mundo que estava naquelas capas de revistas, empreendedores e empreendedoras, estava precisando de grana para os direitos básicos. Aí ali eu fiquei louca. Eu não vou acabar com o capitalismo. Pelo menos não sozinha. Não acredito no capitalismo. Mas se eu estou dentro e posso contratar, eu faço ativismo com dinheiro. E cada um tem sua trincheira. Empreendedorismo cultural, eu sou empresária, gente. Assim, mas Monique, empresária significa que esqueceu. Eu não tenho amnésia histórica, sabe assim? Eu não tenho amnésia, nunca tive amnésia. Agora, tem momentos mais estratégicos que enquanto vocês estão falando isso, quando Margarete falou, nem tudo eu vou opinar, nem tudo eu vou opinar, e não esperem isso de mim, sabe? Eu estou movimentando os pauzinhos por trás e não preciso de um selinho parabéns, Monique. E eu sei que eu faço, assim. Então, esse lugar do sonhar e imaginar para a população negra é tão mais difícil, porque eu falo, né, existe um mundo antes de George Floyd, não é nem antes de pandemia, e pós George Floyd. Marcas e empresas estão agora correndo atrás do prejuízo, e ainda assim a gente está ganhando 1/3 do valor total. Mas sonhar, imaginar e criar, a gente só vai conseguir com o diferente, e o diferente assusta. O diferente assusta. Não vem com esse papo, somos todos irmãos, irmãs. O diferente assusta. Minha religião é diferente da sua, já vai assustar, mesmo se você sendo uma mulher preta. Você falou num tom que não me agrada, vai assustar. Você vai acessar um outro ambiente, vai assustar também. Como é que a gente se prepara? Tem a terapia, cada um tem sua religião, e tem um negócio chamado rede de afetos. Infelizmente, nós estamos fazendo isso na agilidade que a gente gostaria, mas eu não sou pessimista. Eu sinto que 2022 está chegando. Sim, há algumas movimentos. Coisas vão acelerar. Há movimentos. Ó, deixa eu contar uma coisa, estão me avisando aqui que a gente está com o tempo um tanto estourado. Então, peraí, vamos lá. O The New York Times publicou, você viu em inglês? Uma matéria contigo, Preta Rara. E quando você comentou isso nas redes sociais, lembrou que sua mãe sempre dizia, Joyce, estuda, menina, que você vai ser o futuro do mundo. Você falava que o mundo era muita coisa e ela dizia, o mundo são os lugares por onde você vai passar. Por quais lugares você ainda sonha em passar? Você ainda quer passar? Bom, Salvador já passou, já chegou, já é dona e proprietária. Que dona, imagina. Bom, são tantos caminhos, né, que ainda quero percorrer. Eu quero e terei ainda o Instituto Eu Empregada Doméstica, né? Isso ainda vai rolar. Mas a África, conhecer vários países da África, através da minha arte e também através do turismo, saca? Eu mesmo pagar minha passagem e ir. Então, meus voos são esses, assim. E aí, ainda nunca tinha falado em lugar nenhum. Então, estou falando aqui que realmente teremos, sim, o Instituto Eu Empregada Doméstica em algum momento. Mulher com a palavra da sorte, só lhe digo isso, viu? Aguardemos. Axé. Aguardemos. Já é. Ô, Maga, você tá vendo como elas falam, meu? Você já disse, Maga, em entrevistas, que existe o sonho de que o selo e a produtora Pedra do Mar, que você criou para gerenciar sua carreira, possam contribuir com a carreira de outros artistas. Nesse sentido, pensar no futuro, na cultura, também é pensar no coletivo, né? Olha, com certeza mesmo. É um sonho que eu tenho. Eu acredito que vamos realizar isso sim. Apesar de que, até recentemente, nós fizemos o IAO Digital e pudemos apresentar assim,
artistas de outras cidades, né? Pelo fato de ser digital, nós conseguimos interagir. E eu conheci gente fazendo coisas incríveis. O Fatel, que é um menino de Juazeiro, coisa linda. A Jaciara, né? A menina toca um violão, que coisa maravilhosa, sabe? A galera não tá brincando, não. Não tá brincando. E isso me dá muita alegria, né? Recentemente nós vamos fazendo também o Festival Afropop. Então, estamos conseguindo, né, fazer alguns movimentos e vendo a produção desse pessoal. E eu estou muito interessada em ficar amiga dessa Monique Evelyn, viu? Essa menina, cara, eu tô aqui de cara com ela, viu? Eu já sou sua Espírito amiga, você nem velho, sabia. madura. Na intenção ali, ó. Ô, Margarete Olha, eu Minotti, pelo amor concordo de Deus. gênero, número e grau que você está falando, menina. Você, sabe, você, preta rara também. Tem uma coisa que só a gente pode fazer por a gente mesmo, certo? É a formação. A gente tem que ter esse sacrifício. Ai, meu Deus, mas eu trabalho, mas eu tenho que estudar. Tem que ser assim, porque não é só isso para a gente só, não. Né? As conquistas são... Tem muito pouca gente com muito dinheiro e a maioria tem que correr atrás. E se a gente não entender isso, né, a gente fica na queixa, mas o que você está fazendo para você ocupar também? Para você ser proativo, para você ser alguém que tem alguma coisa para oferecer na hora que você for chamado. Então, tô ligado em você aí, viu, menina? As duas. Minha Ah, bom. gente, olhe, a gente vai fazer um intervalo, é rapidíssimo, mas é porque agora mexeram aqui com o cabeção, né? Essas três? Eu também tô assim, zonda. Vou beber uma água, daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso último bloco desse Mulher com a Palavra, com o tema Afrofuturos. Preta Rara, Monique Evelyn, Margarete Menezes e você. Olha, nesse último bloco, eu quero ouvir das nossas três convidadas o que é que elas ainda querem construir. Eu vou começar pela mascote do Mulher com a Palavra. 26 anos de idade, muitos anos de brejerice, competência, esperteza. Eu tento parar, mas não consigo, sabia? Fico assim, vai ser só isso aqui. Aí aparece um desafio, massa, e vou. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é da área da música, da área da cultura, que eu ainda não fui com tudo. Atuando, empresariando. Não sei, Rita. Não sei falar, eu falo muita coisa. Porque ela compra também, viu, as empresas, menina. Eu acho chique esse negócio de comprar a empresa. A empresa já existe, mas aí o povo não sabe o que fazer com a empresa, ela vai lá e compra. Me dê que eu resolvo. Mas é isso que ela faz também. É que eu não posso falar nada, ela que tem que falar, o negócio é dela. No meu nome, ó, só tem um CNPJ, viu? Aqui, ó, a dona do CNPJ toda aqui, de quem é? Não, gente, os investimentos. Conte. Acho que eu sempre gostei de carnaval. Eu vou pro carnaval desde 1 ano e 6 meses. Nunca faltei carnaval de Salvador, subia, descia, Pelourinho, tudo. E acho que está chegando um momento importante desse recomeço, atuar na cultura, na música, de algumas formas. E isso é muito pessoal. Sim. Eu fiz, loucura isso, mas eu sempre gostei de música. Eu fiz violão clássico na escola de música da UFBA quando era adolescente. Olha, assim. gente. Aí brincava de algumas coisas, mudava os arranjos de algumas músicas. E minha voz é um contralto, e assim, eu tô ok, tá? Aí eu falei, não vou pra música como cantora, mas eu entendo algumas coisas de mercado da música e da cultura. Então acho que tá na hora de voltar pra música de um outro jeito. E é isso que eu quero fazer nos próximos 2 anos. Gente, Margarete Menezes, você como Lion, Vamos tem conversar, a visão vamos além do conversar. alcance. Gente, você tá vendo? A Margarete disse há pouco, né, no outro bloco. Tô de olho nessa menina, quero ficar amiga dessa menina. Ó aí, Maga. Vamos conversar. Estou dizendo para ela. Te mando uma Eu tenho mensagem algumas depois daqui. ideias. Pronto, vambora. Já gostei dessa ponte aqui. Ó a ponte pro futuro. Ó o Afrofuturo acontecendo agora aqui, neste momento, durante a gravação desse programa. Maga, o que é que você ainda quer fazer, minha rainha? Cara, eu quero criar um conglomerado de empresas que trabalhem com arte. Vou chamar essa Monique Evelyn ali para a gente
afinar ideias, assim. Eu sei que ela vai chegar trazendo umas coisas muito fortes para a gente criar, assim, tipo uma rede, não, TV Globo não, uma afro, entendeu? Afro Universal, sei lá, uma coisa assim. Vamos, Monique, Eu já né? assinei A gente vai. embaixo. O contrato tá chegando já, Então os pronto, advogados vão cara. resolver. E a Preta Rara vai ter um programa legal, trazendo assim altas dicas de transformação de vida, entendeu? Vamos trazer investidores, vamos fazer um negócio aí. A gente já rouba a Rita Olha, Batista também para nós. O negócio é já tá pronto. Vai ter que voltar, Minha Rita. gente, o negócio tá muito sério aqui. É sério, seríssimo. Agora vem Oxe, a cá. gente Não, tem que ok. sonhar. A gente já fez esse exame aí de futurologia, gosto, acho importante. Falando o que Monique disse há pouco também do sonhar. Você, Margarete, é uma empreendedora nata. Agora me conte uma coisa. Da Fábrica Cultural e do Mercado Yaú, o que é que você pode dizer para o futuro? O que é que a gente pode esperar mais um bocadinho? Olha, recentemente nós conseguimos criar um grupo de teatro da fábrica, né? No momento está interagindo virtualmente, mas é uma coisa que chegou bem legal agora. E também nós vamos ter lá também, nós estamos aí também com uma conexão com a Universidade Federal de oferecer cursos complementares para as pessoas que começaram a fazer pré-vestibular e que não conseguiram finalizar. Então, nós já temos, assim, abraçando 50 pessoas, um grupo de 50 pessoas que vai ter essa oportunidade de finalizar seus cursos para poder fazer o vestibular, né? Isso é uma coisa bacana, junto com a UFBA, que chegou lá agora na Fábrica Cultural. Estou muito feliz com isso. E estamos na pandemia, com muita dificuldade, mas a gente não quer parar. Nós queremos continuar investindo, abrindo oportunidades, fazendo comunicações, conexões novas, né? É isso, a gente tem que olhar para frente. Eu estou com Isso. com essa garra aí. Isso mesmo, Maga. Educação, né? A importância da educação. Educação. Preta que também, Preta Rara também é professora, né? Sabe exatamente isso. A importância da educação como uma alavanca mesmo para a vida na sua própria história. Sim. Ouvindo tudo isso, eu sempre penso na palavra continuidade, né? O quanto também que a Magá está aqui falando da gente, que o quanto ela fica feliz das pessoas mais novas estarem aí, ativas, mas muito se diz do seu trabalho, né? Da continuidade do que você fez. Então eu fico pensando sempre muito nessa questão da continuidade com relação ao meu trabalho, né? E uma coisa que eu ainda sou um pouco entristecida com a minha cidade, por conta que é sempre essa questão de que você tem que sair da sua cidade para você ser reconhecida, né? E aí quando outros lugares estão falando do seu nome, aí você vira amada, né? Então assim, lá em Santos, que é o litoral de São Paulo, eu tinha um trabalho bem atuante na minha cidade, que era uma feira para afroempreendedor que eu criei lá, chamada Mulheres Negras Existem e Resistem. Fiz diversas edições com parceria do SESC, e aí convidava afroempreendedoras de São Paulo que foram para Santos, mas algo naquela época muito fechada na questão das mulheres e tal, né? Mulheres pretas, né? Hoje já estou abrindo assim, de entender enquanto povos pretos, né? Pessoas pretas. E aí eu venho pensando muito nisso, principalmente antes da pandemia, né? De voltar esse olhar mais afetuoso assim para minha cidade, saca? A minha cidade é um celeiro muito potente de mulheres pretas, de pessoas pretas, que tem que sair de lá para poder ter o reconhecimento. Mas e as pessoas que estão lá, né? Minha família ainda estão lá, as minhas amigas ainda estão lá, meus amigos também. Então eu penso muito em voltar a fazer um trabalho assim na minha cidade. Estou começando uma escrita para criança, algo que eu nem imaginava, e estou ainda em pesquisa de trabalho e tal, para ver como será isso. E dar atenção também para a música, né? De entender esse mercado musical que é bem cruel muitas das vezes, né? Então, como furar essa bolha, assim? De repente, uma aproximação, assim, de saber da Margarete e tal, nessas trocas de saberes. Eu tô achando que esse episódio, esse programa, não foi só uma mulher com a palavra, né? Não foi só um programa. Estou entendendo que daqui surgirão não só projetos, mas discos, espetáculos, shows. E quem sabe, senhoras e senhores, a revolução do carnaval desta cidade de Salvador, de onde nós estamos falando e gravando. Quando pudermos,
fazer esse carnaval naquele formato que conhecíamos, ou quem sabe de uma maneira completamente diferente, não é? Diferente, né? Quem sabe? Eu acho que elas já sabem, viu? Olha o Então aqui suspense. enrolando a gente. Fizeram Tá no agora as três ar. assim, uma cara assim de paisagem. Olha, minha gente, eu tenho que ir embora, viu? Que essas conversas te inspirem, principalmente as mulheres, a pensar outros futuros em diversos campos. Afinal, é a nossa capacidade de imaginar que permite criar trajetórias tão lindas, tão importantes, como as que a gente conheceu um pouco mais hoje aqui, viu? Ao longo desses 4 programas. Vou-me embora, mas quero agradecer muitíssimo a Preta Rara, Monique Evely, Margarete Menezes. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. E a voz da Obrigado. cidade é de quem é dela, viu? Dessa aqui, ó. De Margarete Menezes. Toda vez eu falo isso mesmo, falo mesmo. A voz da cidade, a masculina, Lazo Matumbi. A feminina, Margarete Menezes. Minha gente, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau, queridas.